Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje nós trabalharemos com um pãozinho doce. É um pãozinho que tem um formato bem específico na hora de bolear. A forma de cocção se dá um pouquinho diferente para um tratado assado ou tratado frito, mas de toda forma é um pão que todo mundo gosta, que todo mundo ama. Olha aí, freguesia, é o carro do sonho que está passando. Uma esponja, que é um dos pré-fermentos. Precisarei de 100 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento instantâneo seco e 100 gramas de água. Aqui estou com uma água morninha porque está frio. Quando estiver bem quente, coloque uma água em temperatura ambiente. Para começar, vou misturar aqui a água com o fermento, tá? Só para deixar ele bem dissolvidinho, apesar dele se chamar fermento seco instantâneo, para evitar que fique algum grânulo não dissolvido na nossa massa. Eu misturo ele aqui com a água, tá? Bem misturadinho. Como se fosse um fermento fresco mesmo, né? No fermento fresco eu sempre tenho que necessariamente misturá-lo com a água para depois acrescentar na massa. Aqui vou fazer como se fosse um fermentinho, mas é só para evitar que fiquem grânulos, né, na hora de fazer a nossa massinha. Aqui dissolvidinho, vou misturar aqui com a farinha. Tá? Só misturar. Não se preocupem que é uma massinha um pouquinho grossinha, ela não é líquida, mas ela vai fermentar bem. E vou deixar ela descansando aí em torno de uns 20, 30 minutos, até que eu possa utilizar na massa. Os ingredientes da massa do nosso sonho: farinha de trigo, 400 gramas. Açúcar refinado, 90 gramas. 37 gramas de ovos, 125 gramas de leite integral, 100 gramas de manteiga sem sal e 7 gramas de sal refinado. A nossa esponjinha já cresceu, dobrou de volume, tá bem alta, bem bonita. Vamos começar então a mistura da nossa massa. Farinha de trigo, açúcar refinado, vamos dar uma misturadinha aqui com a colher inicialmente. O açúcar e a farinha já foram peneirados para evitar os grânulos maiores, né? Agora eu vou colocar a esponja. Olha que coisa mais linda que tá isso daqui, gente. Toda a esponja. Esponja. Vamos acrescentar agora o leite. E vamos acrescentar aqui já junto os ovos. Tá? Vamos dar uma leve mexida aqui. Daqui um pouco é a hora de literalmente pôr a mão na massa. E é a hora daquela misturada. Então, eu posso fazer num bowl, como eu tô fazendo aqui, como também posso fazer isso daqui na batedeira, tá? Na batedeira eu vou utilizar o gancho sempre, não podemos esquecer, e numa velocidade baixa, a princípio. Estamos na primeira fase da panificação, então é só a mistura, tá? Agora eu vou colocar a mão na massa para agregar melhor aqui os ingredientes. Ó.
Bem macio, tá bem gostoso de mexer. E quando ela tiver quase toda aqui agregada, eu vou colocar os ingredientes últimos finais. Aqui, olha como ela já agregou mais, ficou só um pouquinho aqui no fundo de farinha, né? Ó, agora eu vou colocar a manteiga. A manteiga eu já deixei ela picadinha, tá? Em pedacinhos, não tá muito gelada, mas ela também não pode ficar moloide, assim, em ponto pomada. Ela tem que ficar um pouquinho mais dura, tá? Porque eu vou ter que agregar essa manteiga aqui com a mão, então ela não pode ser líquida, derretida, como também não pode ser muito molinha. Um meio termo. Coloquei um pouquinho, agora eu vou colocar mais outro pouquinho. Mais a outra metade. Coloquei uma metade, depois a outra metade. Vou agregar ela aqui. Aqui. E por último do nosso preparo, aquele ingrediente fundamental em todo o pão, o sal. Agora eu vou agregar e vou começar a sovar a minha massa. Não esquecendo, na batedeira, se eu tiver na batedeira, 15 minutos aproximadamente. Como eu tô aqui com os ingredientes na mão, uns 20 minutos aproximadamente, até eu chegar ao ponto de véu. Ó, meu bol já está limpo, né? Posso tirar ele daqui e passar para a bancada e começar a sovar. A nossa massa já descansou, já cresceu, inclusive, olha que massa linda, macia, bem fofinha. Eu vou porcionar essa massa agora em 70 gramas cada um, tá? Para depois ir para a segunda fermentação, que é a fermentação final. 62 foi por pouco. 70 gramas, tá? Porcionei um. E por que eu porciono na panificação? Para manter o padrão de qualidade, né? Todo o padrão, a padronização dos produtos. Então eu preciso ter todos eles com o mesmo tamanho, o mesmo peso. 72, vou tirar mais um pouquinho. 70, ok? Todas as bolinhas, então, vou deixar elas todas porcionadas nessa quantidade, então vou fazer a modelagem delas. Os nossos pãezinhos já estão todos modelados, né? Todos com o mesmo peso, porcionadinhos direitinho e todos modeladinhos aqui, né? Vamos passar ele para a forma. Vamos fazer esses dois últimos da mesma forma que eu ensinei na cozinha, quando nós fizemos aquele outro pãozinho. Puxo todo o finalzinho dele para dentro, como se fosse um gyoza, né? E aqui, ó, vou começar a trabalhar sempre com a palma da minha mão e rodando entre os meus dedos. E qual é o momento que esse boleamento vai estar correto? Quando a parte de cima, o domo dele estiver bem liso, tá? E todo o miolo para dentro do pão, para baixo. Para dentro, para baixo. Todo o miolinho do pão aqui embaixo, tá? Então, eu vai para o lado ou para o outro, isso é você que vai decidir, isso é dentro da tua habilidade, se é com uma mão ou duas mãos, tá? Mas aqui sempre trazendo ele para palma da mão, por isso se chama bolear, porque eu vou trabalhar ele como se fosse uma bolinha dentro da minha mão. E até que ele fique lisinho em cima, tá? Aqui, vamos usar mais um outro, que tá com toda a massinha aqui, eu misturo, faço esse movimento para ficar ele bem para baixo, para não ficar nenhum pedacinho para fora, né? E aqui eu começo a bolear.
Sempre para um lado aqui ou para o outro, mas não esquecendo que é aqui, ó, é esse movimento. Aqui, essa parte para baixo, ele vai assar assim, e aqui modeladinhos. Agora é a hora de colocar para a segunda fermentação, aquela outra fase que então ele vai crescer, dobrar de volume e a gente vai levar para a cocção. Bem, os nossos pães já cresceram, dobraram de volume na verdade, e já colocamos no forno para assar. A temperatura é de 160 graus, calor seco, só que nos 8 primeiros minutos que ele está no forno, ele vai dar aquela pré-assada para então a gente tirar esses pré-assados para fritar. Nossos pães já saíram do forno, estão perfeitamente assadinhos e no mesmo momento em que eu tiro ele do forno, eu vou pincelar com água esses pães, bem rapidinho, para ele dar uma absorvida nessa água e logo em seguida eu vou jogar eles na assadeira com um açúcar gelado ou o açúcar de confeiteiro se você tiver, ou o glaçúcar. Aqui. Não tem problema se ele não colar, a gente passa a água de novo. Aqui. Os nossos pães já foram pré-assados, 8 minutos, agora nós vamos colocar eles na fritura. Lembrar sempre que o óleo tem que estar limpinho e ele vai estar numa temperatura de 170 graus, ok? Vamos colocar aqui por uma fritura por imersão. E ele não pode ficar muito escuro, tá, pessoal? Ele tem que ficar ligeiramente corado. O centro dele, ele vai ficar bem frito, né? Porque ele já foi pré-assado. Essa é a vantagem de você pré-assar o sonho antes. E aqui, ó, já tá na temperatura, na coloração ideal. Eu vou dar uma batidinha com a escumadeira mesmo e imediatamente vou colocar ele no açúcar refinado, tá? Já para ele poder pegar o açúcar, ele ficar coladinho, tá? Não preciso nem deixar escorrendo esse óleo nem nada, ele precisa que absorver esse açúcar. Então, tirei do fogo, já vou imediatamente com o açúcar. Aqui. Nossa massa já está pronta, frita e assada, é hora de rechear os sonhos. Eu vou pegar aqui o meu sonho frito, tá? Toda vez que a gente compra um sonho em purificadora ou no carro dos sonhos, a gente vê ele cortado lateralmente. Eu vou ensinar para vocês uma forma muito bonita e elegante de se cortar o sonho e rechear, tá? Lateralmente, perpendicularmente. Então na padaria a gente compra, eles cortam ele assim, né? E fica 2 boquinhas e recheia. E aqui no formato, numa configuração bastante elegante. Fiz o corte, vou rechear com um doce de leite que eu tenho aqui. Ele tá numa manga de confeitar, bem tranquilo, tá? Vamos lá para o outro frito. Novamente a mesma situação. Vamos colocar aqui ele perpendicularmente, né? Ele vai ficar... Essa massa tá maravilhosa, gente. Tá muito linda. E eu vou rechear essa daqui com um creme pâtisserie artesanal que nós fizemos aquela hora. Então, com outro biquinho, ó. Aqui. E agora vamos rechear o nosso sonho assado. A textura da massa é um pouco diferente, porque ele está assado, mas delicioso, gente.
Então, lá, novamente, aquele corte elegante, né? Ó, vamos fazer esse com creme. Creme patissier. E mais um pra gente finalizar bem lindo. Aqui, com o doce de leite. Ok? Essa foi a nossa aula de sonhos. Espero que vocês tenham bons sonhos e muito obrigada. Tchau!